Imagine a cena que você está prestes a conhecer, uma fotografia que chocou o mundo, tirada pelo renomado fotógrafo americano Nick Ut. Essa imagem icônica, batizada de Napalm, retrata uma menina de apenas 9 anos, Kim Phuc, correndo desesperada por uma estrada no Vietnã, com as roupas queimadas e a pele em chamas, enquanto ao fundo o céu se ilumina com o fogo devastador das bombas de napalm lançadas pelas forças americanas. Ela sobreviveu, mas levou semanas em um hospital lutando contra queimaduras graves que marcaram seu corpo para sempre. Essa foto não é apenas um registro, é um grito de dor que ecoa até hoje. E é exatamente sobre esse conflito que vamos falar, a Guerra do Vietnã, um dos capítulos mais sombrios e vergonhosos da história dos Estados Unidos. Uma guerra que não trouxe glória, mas derrota, que não uniu uma nação, mas dividiu, que não silenciou vozes, mas deu origem a um dos maiores movimentos anti-guerra da história, com os hippies nas ruas clamando por paz. Uma guerra onde crimes contra a humanidade foram documentados, expostos e, ainda assim, muitas vezes esquecidos com o tempo. Você certamente já ouviu falar de My Lai, a aldeia que se tornou sinônimo de massacre. Na minha época de escola, esse tema era recorrente e hoje, infelizmente, parece estar sendo apagado da memória coletiva. Mas hoje, vamos resgatar essa história. Vamos entender como tudo começou. Nos anos 1940, o Vietnã ainda era uma colônia francesa, mas o vento da independência já soprava forte. Movimentos nacionalistas ganhavam força, e a recém-criada Partido Comunista Vietnamita começava a articular a resistência. A Segunda Guerra Mundial, porém, interrompeu esses planos. O Japão, em sua expansão pelo Pacífico, ocupou o Vietnã, e os franceses, em um ato de covardia, fizeram um acordo vergonhoso: tomem o território, mas deixem nossa administração colonial intacta. Em alguns lugares, os japoneses respeitaram e em outros, substituíram os franceses por seus próprios oficiais. O fato é que o Vietnã virou mais uma vítima da ambição imperialista. Quando a guerra terminou, em 1945, o Japão foi derrotado, e o Vietnã viu sua chance. Liderados por Ho Chi Minh Sinh, o mesmo que hoje dá nome à capital vietnamita, os revolucionários formaram a Liga pela Independência do Vietnã, a Vie Minh, uma frente que unia comunistas e outros grupos nacionalistas. Com a rendição japonesa, eles tomaram o poder e declararam a independência do país. Mas a França não aceitaria perder sua colônia tão facilmente. Os franceses voltaram com tudo, desencadeando a Primeira Guerra da Indochina. Enviaram tropas, gastaram fortunas e mergulharam em um conflito que ninguém na França apoiava. Por que nossos jovens estão morrendo a milhares de quilômetros de casa? Perguntavam os franceses, ainda se recuperando dos horrores da Segunda Guerra. Enquanto isso, os vietnamitas lutavam em seu próprio solo, com o apoio da China, e infligiam derrota após derrota aos invasores. Os franceses, desorganizados e sem recursos, dependiam cada vez mais do financiamento americano, que injetou cerca de 3 bilhões de dólares na guerra, uma fortuna absurda para a época. O ponto final desse desastre veio em 1954, na Batalha de Dien Bien Phu, onde as forças vietnamitas esmagaram os franceses e seus aliados americanos. A derrota foi tão humilhante que o então vice-presidente Richard Nixon chegou a sugerir um ataque nuclear ao Vietnã. Sim, você ouviu direito. Essa retórica agressiva, aliás, não é nova. Os Estados Unidos já flertaram com ideia semelhante em outros conflitos, como na tensão com a China por Taiwan. Mas por que os Estados Unidos se meteram nessa guerra? A resposta é simples: o medo do comunismo. Naquele momento, a China já era comunista, o Vietnã estava a caminho de sê-lo, e países como Camboja, Laos e Tailândia corriam o risco de cair como dominós. Para Washington, era uma questão de estratégia. Se o comunismo não fosse contido ali, ele se espalharia pela Ásia como um incêndio, alimentado pela União Soviética e pela China. Então, os Estados Unidos não se limitaram a bancar a Guerra Francesa, eles entraram de cabeça no conflito. O resultado? A Conferência de Genebra, em 1954, que dividiu o Vietnã em dois, o norte, sob o controle comunista de Ho Chi Minh, e o sul, uma monarquia frágil liderada pelo imperador Bon Dai. O acordo previa eleições para unificar o país, mas, como você vai ver, isso nunca aconteceu do jeito que deveria. E enquanto a história se desenrolava, por trás das câmeras que registram esses fatos, havia uma equipe dedicada a diretores, operadores, produtores, trabalhando para que tudo chegasse até você com qualidade. Assim como em qualquer grande projeto, o sucesso depende de parcerias sólidas.
E se você busca um aliado confiável para seu negócio, o Tinkoff Business é a escolha inteligente. Abrir uma conta lá não é só prático, é um investimento no futuro da sua empresa. Você ganha acesso a uma série de ferramentas poderosas: contabilidade online gratuita, máquina de cartão com taxas competitivas, linhas de crédito para expandir seus horizontes e até a possibilidade de registrar seu CNPJ sem burocracia, tudo pelo aplicativo. E o melhor, para quem está começando, nem precisa ir à Receita Federal, o Tinkoff Business cuida de tudo por você. Além disso, os custos são imbatíveis: tarifas baixíssimas para manutenção de conta, saques de até R$ 1.000.000 sem pagar comissão, contas em moeda estrangeira sem custo adicional e transferências internacionais em yuan com apenas 0,1% de taxa. E tem mais: você terá um gestor pessoal, sempre disponível para tirar dúvidas pelo telefone ou pelo chat do app, com respostas rápidas e soluções sob medida. Ah, e aqui vai um bônus exclusivo: se você abrir sua conta pelo meu link, ganha um ano inteiro de manutenção gratuita. Todas as informações estão na descrição, não deixe essa oportunidade passar. Afinal, assim como na história, as melhores decisões são aquelas que olham para frente. Mas aqui está o problema: o regime de Nguyen Dinh Diem, apesar de todo o apoio americano, estava perdendo terreno. E não era apenas uma questão de estratégia militar, era uma batalha pela legitimidade. Enquanto os vietnamitas do norte, liderados por Ho Chi Minh, se apresentavam como defensores da unificação e da justiça social, o governo do sul afundava em um pântano de corrupção, repressão e desigualdade. Os guerrilheiros do Vietcong não eram apenas soldados, eram camponeses, professores, estudantes, pessoas que viam no regime de Diem um fantoche dos Estados Unidos, um governo que roubava ajuda humanitária, traficava drogas e esmagava qualquer voz dissonante com violência. E o pior: as forças sul-vietnamitas, treinadas e equipadas pelos americanos, não conseguiam vencer uma guerra que não entendiam. Os partisans conheciam cada trilha na selva, cada aldeia, cada esconderijo. Enquanto os soldados do governo dependiam de mapas e ordens de comando, os vietnamitas do Vietcong agiam como sombras, apareciam, atacavam e desapareciam, deixando para trás apenas corpos e medo. Em 1961, a situação já era insustentável. As emboscadas se multiplicavam, as baixas cresciam, e as vitórias do governo não passavam de propagandas frágeis, desmoronando sob o peso da realidade. Foi então que o Sul, desesperado, bateu à porta dos Estados Unidos não só por armas, mas por salvação. E Washington, que já financiava o regime há anos, viu-se obrigado a aumentar seu envolvimento. Não era mais apenas dinheiro ou conselheiros, agora, eram helicópteros. 2 batalhões de aviação americana desembarcaram no Vietnã do Sul com uma missão clara: dar cobertura aérea às tropas governistas, transportar soldados para zonas de conflito e, acima de tudo, tentar conter a maré vermelha que ameaçava engolir a região. Mas aqui começa o verdadeiro jogo perigoso. Os Estados Unidos entraram achando que seria uma operação rápida, cirúrgica. Afinal, eles tinham a tecnologia, o treinamento, a superioridade aérea. O que não contavam era com a resiliência de um povo que lutava não por um governo, mas por uma ideia. Enquanto os helicópteros americanos sobrevoavam as florestas, o Vietcong cavava túneis, armava emboscadas e recrutava mais combatentes. E o pior: cada bomba lançada, cada aldeia destruída por engano, só alimentava ainda mais o ódio contra os estrangeiros. Enquanto isso, no norte, Ho Chi Minh sorria. A trilhada Ho Chi Minh, aquela rota sinuosa que cortava Laos e Camboja, estava mais ativa do que nunca, abastecendo o sul com armas, munição e novos soldados. Os americanos podiam dominar os céus, mas não conseguiam controlar a selva. E assim, o que começou como um conflito local se transformava, passo a passo, em um pesadelo geopolítico. Um pesadelo do qual os Estados Unidos, em breve, não conseguiriam mais escapar. Naquele momento, os Estados Unidos ainda não haviam mergulhado de cabeça na intervenção direta, limitavam-se a fornecer a ajuda militar, assim como a China fazia com Hanoi. Mas em 1963, até mesmo a paciência americana esgotou-se. Nguyen Dinh Diem, o líder sul-vietnamita, cruzou uma linha perigosa demais. Um golpe militar o derrubou, e ele e seu irmão foram executados sem cerimônia. O governo desabou como um castelo de cartas, e começou uma dança macabra de sucessores no sul. Só que, dessa vez, os americanos não deixariam nada ao acaso. Eram eles quem puxavam os fios, quem escolhia os novos fantoches, quem ditava as regras. O objetivo era um só: conter o avanço do comunismo a qualquer custo.
Não esqueçamos o contexto. Estávamos em 1962 e 63, com Khrushchev no Kremlin e Kennedy na Casa Branca, ainda com o gosto amargo do fogo nuclear na boca após a crise dos mísseis de Cuba. As duas superpotências haviam olhado no abismo e, por pouco, não caíram. Agora, o Vietnã se transformava no novo tabuleiro dessa partida mortal. Ambos os lados sabiam disso. Kennedy, tentando evitar outro confronto direto, recorreu à diplomacia, com a mediação da Índia, propôs negociações para congelar um conflito, como havia acontecido na Coreia. 1 ano de conversas, 1 ano de promessas vazias. Até que, em 1963, tudo desmoronou. Não havia terreno comum. Para Moscou e para Pequim, a questão era simples: Ho Chi Minh era o líder legítimo, com apoio popular, e era apenas uma questão de tempo até que o Sul caísse como um fruto maduro. Por que negociar, então? Por que ceder quando a história já estava escrita? As negociações fracassaram. E em agosto de 1964, o estopim, o incidente do Golfo de Tonquim. 2 episódios, sendo o segundo, aliás, uma farsa inventada envolvendo um destruidor americano, o USS Maddox, patrulhando águas que Hanoi reivindicava como suas. Oficialmente, era uma missão de vigilância. Na realidade, uma provocação calculada. Os Vietcongues, é claro, não iam atacar um navio de guerra sozinhos, com torpedos contra canhões de 127 mm. Mas a versão americana, a única que importava, era outra: fomos atacados. O Congresso, em um passe de mágica, aprovou a resolução do Golfo de Tonquim, dando carta branca a Lyndon Johnson para usar toda a força necessária em qualquer lugar do mundo onde os interesses americanos estivessem ameaçados. E o Vietnã, claro, era a ameaça perfeita. Em 1965, a máscara caiu. Os Estados Unidos declararam guerra aberta. 3 operações marcariam o início do inferno: Rolling Thunder, os antrovões rolantes, uma campanha de bombardeios graduais, na teoria, e indiscriminados, na prática, contra o norte. A lógica? Começar com alvos pequenos, escalar até fábricas e cidades, até que Hanoi se ajoelhasse. Só que o norte não se ajoelhou. Pelo contrário, com mísseis soviéticos S-75 e pilotos treinados por instrutores do Bloco Oriental, o céu vietnamita tornou-se um cemitério para aviões americanos. Cada bomba lançada era respondida com fogo antiaéreo cada vez mais preciso. Depois veio a Operação Starlit, a primeira grande ofensiva terrestre. Milhares de fuzileiros navais desembarcaram para limpar a zona desmilitarizada, expurgando guerrilheiros e tropas regulares do norte. As imagens eram épicas e aterradoras: colunas de helicópteros Zulu-1 e cortando os céus como gaviões de metal, soldados saltando em meio à selva, enquanto o napalm queimava a vegetação ao redor. Era guerra como espetáculo, transmitida em cores para as salas de estar americanas. Mas também era guerra como armadilha: o Vietcong não lutava em campo aberto. Escondia-se, desaparecia, voltava à noite. Enquanto isso, o conflito se internacionalizava. Washington arrastou seus aliados para a lama: Austrália, Nova Zelândia, Coreia do Sul, Tailândia, Filipinas e até o Japão, este último, fornecendo bases e logística. Todos alimentavam a máquina de guerra sul-vietnamita com armas, suprimentos e acessórios militares. Do outro lado, Hanoi recebia o apoio dos 3 pilares do comunismo: a China, com seus conselheiros e armas leves, a Coreia do Norte, com artilharia e voluntários, e, acima de tudo, a União Soviética. Moscou não enviou divisões, isso era mito, mas seu impacto foi decisivo. Instrutores do KGB treinavam espiões e engenheiros mantinham os sistemas de radar e mísseis, pilotos soviéticos, disfarçados de voluntários, ensinavam táticas aéreas aos vietnamitas. E os caças MiG-17 e MiG-21, fornecidos em massa, transformaram-se em pesadelos para os pilotos americanos. Há uma lenda, depois virada canção, que conta como o MiG abateu um jato inimigo. Nos segundos finais, antes do impacto, o piloto americano ouviu pela última vez no rádio uma voz gelada, em russo. A transmissão de rádio entre os pilotos, se é que existiu, virou símbolo de algo muito maior: a presença soviética no Vietnã não era folclore, era fato concreto. Os registros são contraditórios: uns juram que o piloto abatido era o tenente Lee Sit-sin, na verdade, o capitão Lee Sit-sin, um soviético disfarçado; outros negam. Mas uma coisa é inegável: Moscou não enviava sucata para Hanoi.
Fornecia o que havia de mais letal em seu arsenal: sistemas antiaéreos S-75, caças supersônicos, tanques T-54, artilharia de longo alcance. Não era ajuda simbólica. Era um compromisso estratégico. E Pequim, por sua vez, fazia o mesmo: armas, treinamento, logística. Assim, o que começara como uma guerra colonial transformava-se em um tabuleiro da Guerra Fria, onde cada peça movida em Hanoi ou Saigon reverberava em Washington, Moscou e Pequim. A Coreia já havia sido o primeiro aviso. O Caribe, o segundo. O mundo esteve à beira do abismo nuclear por causa de alguns mísseis em Cuba. Berlim, dividida como um corpo em autópsia, era ferida aberta no coração da Europa. E agora, eis o Vietnã, mais uma guerra quente dentro da fria. Uma guerra onde a ajuda militar soviética e chinesa não se limitava a equipamentos, mas incluía algo ainda mais valioso: conhecimento. Instrução tática, doutrinação ideológica, técnicas de guerrilha. Porque lutar em terras vietnamitas não era como lutar na Europa. Não havia frentes claras, nem trincheiras ordenadas. Havia a selva. Imagine um inferno verde. Um labirinto de árvores centenárias, lianas que estrangulam, pântanos traiçoeiros e arrozais que se confundem com o horizonte. Dos céus, tudo parece uma mancha uniforme, até que, de repente, um míssil SA-2 ergue-se do nada e transforma um B-52 em uma bola de fogo. Os americanos perderiam mais de 10.000 aeronaves no conflito. Não por acaso. Os vietnamitas, treinados por soviéticos e chineses, dominavam a arte da emboscada. Sabiam que a selva era sua aliada. E o povo? O povo odiava os invasores. Não por propaganda, mas por experiência. Porque quando um soldado americano chutava a porta de uma casa à noite, não era para oferecer ajuda. Era para revistar, para interrogar, para arrastar algum jovem suspeito de ser do Vietcong, o braço armado do norte que operava no sul. Os sul-vietnamitas, teóricos aliados dos Estados Unidos, eram tratados com desdém. Afaste-se, irmão vietnamita, a cavalaria chegou, parecia ser o lema não oficial. Os americanos não confiam nos locais. Acham que não sabem lutar. Que não têm estômago para guerra suja. Então assumem o controle. Dividem o país em setores, lançam operações de limpeza, um eufemismo para arrasar aldeias, queimar colheitas, bombardear qualquer sombra que se mova. Mas a selva engole tudo. Os partisanos voltam. As aldeias pacificadas à força se rebelam novamente. E a guerra, que começou como um conflito ideológico, desce ao nível mais primitivo, a vingança. Os americanos não poupam ninguém. Cidades são reduzidas a escombros. Napalm, aquele mesmo líquido pegajoso que gruda na pele e queima até o osso, é jogado sobre aldeias inteiras. Não importa se há crianças brincando nos arrozais. Não importa se são civis. O objetivo é claro: queimar a resistência junto com a terra. Mas não param por aí. Há algo ainda mais sinistro: a guerra contra a própria natureza. A Voice 123 voam baixo sobre as florestas, pulverizando Agent Orange, um herbicida tão tóxico que envenena o solo por décadas. Os arrozais murcham. As árvores perdem as folhas. Os rios ficam estéreis. Não é apenas tática militar, é terrorismo ecológico. A mensagem é simples: apoie os comunistas, e você não terá nem terra para cultivar, nem água para beber. E enquanto isso, as câmeras registram tudo. O Vietnã torna-se a primeira guerra televisionada. As fotos de Horst Faz, como aquela família se espremendo em um canal de irrigação, os olhos arregalados de terror enquanto bombas caem ao redor, chocam o mundo. Ou a imagem de Win Kong-gut, a menina nua correndo pela estrada, a pele queimada pelo napalm, os braços estendidos em um grito mudo. São imagens que não mentem. Que mostram o que a guerra faz com os corpos, com as almas, com a terra. Mas os comunistas também têm suas sombras. Pilotos americanos capturados contam histórias de torturas que beiram o sadismo. Aldeias suspeitas de colaborar com Saigon são varridas do mapa pelos próprios guerrilheiros. A lógica é a mesma de sempre: na guerra, a crueldade se alimenta de si mesma. Primeiro, você mata pelo ideal. Depois, pelo companheiro caído. Depois, pela dor que te infligiram. E finalmente, simplesmente para sobreviver.
O Vietnã se torna um ciclo sem fim de violência, onde cada lado justifica seus horrores com os horrores do outro. E enquanto os corpos se acumulam, enquanto o napalm devora a floresta e o Agent Orange envenena gerações, algo começa a mudar do outro lado do Pacífico. Nos Estados Unidos, as baixas, primeiro gotejantes, depois em jorros, chegam aos jornais. As fotos dos caixões cobertos com a bandeira americana invadem as salas de estar. E uma pergunta ecoa: por que estamos morrendo por um país que nem sabemos pronunciar? A dúvida nasce entre intelectuais, ganha as universidades, inflama a juventude. O movimento anti-guerra ainda é embrionário, mas já lateja. Porque o Vietnã não é mais uma guerra distante. É um pesadelo transmitido em preto e branco, todas as noites, na TV. Os americanos, é claro, tentam contra-atacar. Não só com bombas, mas com palavras. Milhões de panfletos são lançados sobre o norte: rendam-se. Os comunistas os enganam. Usam até o folclore local contra eles. Sabem que os vietnamitas temem os mortos não enterrados, almas penadas que assombram os vivos. Então gravam gemidos, lamentos, vozes distorcidas em fitas cassete. Deixam toca-fitas com temporizador nas bordas das aldeias. À noite, quando a operação começa, os alto-falantes rugem com os gritos dos mortos. Eles estão chamando por você, sussurram as vozes fantasmas. E os camponeses, muitos deles analfabetos, muitos ainda apegados a crenças ancestrais, tremem. Porque se os espíritos estão insatisfeitos, a colheita será ruim. Se os espíritos estão zangados, a doença virá. Até as cartas são armas. Enviam postais para oficiais norte-vietnamitas com datas de nascimento erradas, um presságio de morte na cultura local. Seu dia está marcado, parece dizer o erro. Psicologia de guerra. Propaganda suja. Porque quando os canhões falham, as mentiras podem ser tão letais quanto as balas. E então chegam as mensagens que parecem presentes envenenados: parabéns pelo seu aniversário. Uma transferência foi creditada em sua conta americana. Obrigado pela colaboração. Uma armadilha perfeita. Os funcionários mais competentes do regime, aqueles que ainda tinham alguma capacidade de resistir, viravam suspeitos instantâneos não pelos americanos, mas pela própria segurança do Estado vietnamita. A paranoia faz seu trabalho, a desconfiança corrói por dentro, e o sistema se enfraquece sozinho. A propaganda, nesse jogo, não era apenas eficiente, era devastadora. Os números falam por si. Os americanos afirmam ter recebido até 250 mil desertores. Exagero? Talvez. Mas mesmo que reduzamos esse número a um quinto, 50 mil, ainda é uma hemorragia insustentável para Hanoi. Cada soldado vietnamita morto custava aos cofres americanos até 15 mil dólares em munição, logística e vidas próprias. Um desertor, porém? Apenas 125 dólares. Um investimento irrisório para desmoralizar um exército. Rádios de onda curta sibilando promessas de liberdade, gravadores escondidos em selvas, panfletos caindo do céu como folhas mortas, a máquina de propaganda americana funcionava sem falhas. Do outro lado, é claro, os chineses e soviéticos também jogavam seu jogo, inundando o sul com slogans e promessas de um paraíso comunista. Mas havia um problema: enquanto Mao e Brezhnev eram rostos distantes, Ho Chi Minh era carne e osso. Um homem que, mesmo do norte, era reverenciado em ambos os lados da linha de demarcação. Um líder que não precisava de cartazes para ser amado, bastava seu nome. Enquanto isso, em Saigon, a podridão avançava. Não era apenas o governo sul-vietnamita que apodrecia, era a própria alma da operação americana. A corrupção não escolhia bandeira, oficiais vendiam armas, traficantes negociavam ópio com a cumplicidade de generais, e a ajuda humanitária virava moeda de troca nos becos escuros da cidade. Os números são grotescos: 1 em cada 5 soldados americanos consumia heroína até o fim da guerra. Não por acaso, mas por sistema. Marodagem, execuções sumárias, tribunais de exceção, a linha entre soldado e criminoso se apagava. Há um caso emblemático: um filho de família mafiosa, recrutado à força, ferido em combate, volta ao Vietnã um ano depois, não como soldado, mas como negociante. Com sua quadrilha, monta um império de ópio, armas e tráfico de pessoas, explorando o vácuo de poder que a própria guerra havia criado. Isso não era exceção. Era a regra.
E os soldados, drogados e desorientados, já não sabiam mais por que atiravam, só que atiravam. Em 1966, os americanos lançam a Operação Hastings, uma tentativa de limpar a zona desmilitarizada dos guerrilheiros. Vitoriosos nos confrontos diretos? Sim. Mas os vietnamitas já haviam aprendido a lição, não precisavam vencer todas as batalhas, apenas sobreviver a elas. Cada emboscada, cada explosão de mina, cada corpo americano arrastado de volta para a retaguarda era uma vitória moral. E enquanto os generais em Washington comemoravam os sucessos táticos, a guerra se transformava em algo muito pior, um banho de sangue sem propósito. Quando falamos em crimes contra a humanidade nesse conflito, 2 episódios, não, 3, se destacam como facas cravadas na consciência do mundo. O primeiro, em 1967, a limpeza na aldeia de Dak San pelas forças norte-vietnamitas. Sem julgamento, sem piedade, 250 civis executados a sangue frio, acusados de colaborar com Saigon. Hanoi prefere esquecer esse detalhe, mas as covas não mentem. Depois, em 1968, vem o Té. Um ataque tão audacioso que pegou os americanos de calças curtas, guerrilheiros infiltrados em cidades, embaixadas ocupadas, e símbolo máximo da humilhação, a queda temporária de Hue, a antiga capital imperial. Quando os fuzileiros finalmente retomam a cidade, encontram corpos amarrados, crânios esmagados, sinais de tortura. Não eram soldados. Eram professores, funcionários públicos, qualquer um que tivesse apertado a mão errada. A guerra suja não tinha dono, ambos os lados afundavam nas mesmas trevas. Mas é em San Mai que o espelho se quebra de vez. Março de 1968. 3 companhias americanas cercam a aldeia, convencidas de que ali se esconde um quartel-general Vietcong. Na véspera, uma mina tira a vida do sargento George Cox, um homem querido, quase um pai para seus soldados. No funeral improvisado, o capelão não fala de perdão. Fala de vingança. E no dia seguinte, o inferno desce sobre San Mai. Granadas são jogadas em abrigos onde crianças se escondem. Corpos são empilhados como lenha. O tenente William Calley e seu pelotão se destacam na carnificina, entre 30 e 50 mortes só por suas mãos. No total, 500 civis, velhos, mulheres, bebês, são massacrados em poucas horas. Não havia guerrilheiros. Só medo. E então surge Hugh Thompson, o piloto de helicóptero que, do alto, vê seus compatriotas caçando humanos como animais. Quando os soldados se aproximam de um bunker improvisado, onde dezenas de vietnamitas se espremem tremendo, Thompson pousa sua aeronave entre eles e os fuzis. Ordena ao artilheiro: abra fogo contra qualquer um que se aproxime desses civis. A ameaça é real, o helicóptero aponta suas metralhadoras para os próprios soldados. Thompson consegue salvar 13 pessoas daquele poço de horror, incluindo um recém-nascido, encontrado entre os corpos dos pais, ainda vivo na vala onde o haviam jogado. Esse ato de rebeldia moral, porém, não seria suficiente para conter a fratura. Porque San Mai não era um incidente isolado. Era o sintoma de uma doença terminal. E quando Thompson volta para casa e denuncia o que viu, junto com as imagens da execução em Saigon, um tiro na cabeça de um prisioneiro Vietcong, transmitido ao vivo para o mundo, algo estala na psique americana. Não eram mais notícias de uma guerra distante. Era o rosto do mal, estampado em jornal, impossível de ignorar. A partir daí, o apoio se desintegra. Não por derrotas militares, mas por uma derrota muito mais profunda, a perda da própria alma. Eis que surge a fotografia que se tornaria o símbolo mais brutal da guerra do Vietnã, a execução em Saigon. Não é apenas um clique. É um tiro no coração da moral ocidental. Um policial vietnamita, o brigadeiro-geral Nguyen Ngoc Loan, aponta sua pistola para a cabeça de um prisioneiro desarmado e dispara. O estampido da arma ecoa no mesmo instante em que o obturador da câmera de Ed Adams, fotógrafo da Associated Press, captura o momento para a eternidade. A imagem não mostra uma batalha. Não mostra soldados em combate. Mostra um homem sendo executado a sangue frio, em plena luz do dia, enquanto outros observam como se fosse um ritual macabro. E o mundo inteiro vê. Mas aqui está o detalhe que poucos conhecem: aquele homem não era um civil inocente. Era Nguyen Van Lien, um capitão do Vietcong, responsável pela morte de dezenas de pessoas, incluindo mulheres e crianças.
Len havia sido capturado após liderar um esquadrão da morte que assassinou policiais sul-vietnamitas e suas famílias. Loan não agiu por sadismo. Agiu por justiça sumária, como manda a lei da guerra quando não há tribunais, apenas corpos empilhados e uma cidade prestes a cair. Saigon ardia em chamas, infiltrada por células comunistas, e a ordem era uma só: limpar. Não havia tempo para julgamentos. Não havia luxo para dúvidas. Ed Adams, porém, não capturou um contexto. Capturou um símbolo. E símbolos têm poder de destruição. Quando a foto explode nas manchetes, o Ocidente se horroriza. Os americanos apoiam esses monstros, gritam os jornais. Eles fuzilam prisioneiros. Ninguém pergunta quem era aquele homem. Ninguém pergunta quantas vidas ele ceifou. A imagem vira prova irrefutável de que a guerra no Vietnã era uma carnificina sem leis, sem honra e que os Estados Unidos, direta ou indiretamente, eram cúmplices. O que vem depois é uma tragédia em 2 atos. Primeiro, a vida de Nguyen Ngoc Loa é destruída. Após a guerra, ele foge para os Estados Unidos, abre um pequeno restaurante na Virgínia e tenta reconstruir sua existência. Até que um dia, alguém reconhece o carrasco de Saigon. Começa a caçada. A imprensa o persegue. Vizinhos exigem sua expulsão. Cartas anônimas chegam com ameaças de linchamento. Loan se torna um pária, um homem marcado por uma foto que o mundo recusou-se a entender. Segundo, Ed Adams passa o resto da vida atormentado. Eu matei aquele homem com minha câmera, confessaria anos depois. Ele tentaria defender Loan em entrevistas, explicando que aquele era um soldado cumprindo ordens em meio ao caos. Mas era tarde. A narrativa já estava escrita. A foto já havia matado não apenas um homem, mas a reputação de 2. E enquanto isso, a guerra continuava. Não eram apenas execuções sumárias que manchavam o conflito. Havia algo muito mais sinistro: a Tiger Force, o esquadrão de elite da 101ª Divisão Aerotransportada que transformou o Vietnã em um campo de horrores digno dos piores pesadelos coloniais. Soldados americanos colecionavam orelhas, narizes e escalpos de vietnamitas como troféus. Não eram atos isolados. Eram práticas. Uma herança direta das guerras contra os nativos americanos, onde a desumanização do inimigo justificava qualquer crueldade. Em 1967, um relatório militar registrou que membros da Tiger Force cortavam cabeças de prisioneiros e as exibiam em estacas como aviso. Outros jogavam granadas em aldeias e depois contavam os corpos como inimigos abatidos. Não eram exceções. Eram ordens não escritas de uma guerra que já havia perdido qualquer semelhança com justiça. Até que, em 1968, algo muda. Não nos campos de batalha, mas nas ruas. A ofensiva do Tet, embora militarmente um fracasso para o Vietcong, é um golpe mortal na psique americana. De repente, a guerra não está mais lá. Está nas telas, nos jornais, nas conversas de bar. Está nos filhos que voltam em caixões, nos veteranos que se jogam de pontes, nos jovens que se recusam a servir. E então, como um vulcão adormecido, a América explode. Não em apoio ao governo, mas em revolta. É o nascimento de uma geração que não quer mais ouvir mentiras. Os hippies não são apenas florzinhas e guitarra, são a primeira onda de um tsunami cultural. Eles marcham contra a guerra, queimam cartões de alistamento, ocupam universidades. Em Chicago, a Convenção Nacional Democrata vira um campo de batalha entre manifestantes e a polícia. Os bastões caem, o gás lacrimogêneo sobe, e a América assiste, pela televisão, ao Estado espancando seus próprios cidadãos. Enquanto isso, em Paris, os estudantes ergueram barricadas não só contra de Gaulle, mas contra todo um sistema que os enviava para morrer em guerras alheias. Em Berlim, a revolta estudantil daria origem à fração do Exército Vermelho, um grupo que levaria a violência política a um novo patamar. E em Praga, os tanques soviéticos esmagariam a primavera com a mesma brutalidade com que os americanos bombardeavam Hanoi. Enquanto isso, em Washington, Richard Nixon assume a presidência com um discurso de linha dura contra o comunismo. Mas ele sabe, a guerra está perdida. Não no campo de batalha, mas na opinião pública. Os números não mentem. 1968 é o ano em que, pela primeira vez, a maioria dos americanos acredita que o Vietnã foi um erro. Nixon promete a paz com honra, mas o que isso significa?
Como se retira de um pântano sem afundar ainda mais? A resposta viria em doses de hipocrisia, bombardeios secretos no Camboja, negociações intermináveis em Paris, e a lenta, agonizante, retirada das tropas. Enquanto isso, os corpos continuavam a se empilhar, agora com um agravante. Para quê? Eis que surge a vietnamização, ou um eufemismo cínico para uma estratégia que, na prática, significava lavar as mãos sem sujar a consciência. Nixon e seus estrategistas vendem a ideia como um plano genial: treinar melhor as tropas sul-vietnamitas, inundá-las com dólares e armamentos de última geração, enquanto as forças americanas se retiram estrategicamente. Ou seja, minimizar as baixas no bodycon doméstico, mas manter a ilusão de que Washington ainda controlava o jogo. Só que havia um detalhe incômodo: ninguém mais acreditava nessa farsa. Nem os soldados sul-vietnamitas, demoralizados até a medula, que sabiam que eram carne de canhão em uma guerra já perdida. Nem os próprios GIs, cujos capacetes agora exibiam frases como "War is hell", não como um grito de batalha, mas como um epitáfio precoce. E então, 1970, a Camboja explode. Um golpe pró-americano, orquestrado para conter o avanço comunista, vira o estupim de um inferno ainda maior. Hanoi responde com a invasão de suas tropas, transformando o país em mais um tabuleiro da Guerra Fria. Os Estados Unidos, é claro, não ficam de fora, entram na Camboja para evitar que ela vire outra Coreia do Norte, mas, na verdade, para tentar cortar a trilha Ho Chi Minh, a artéria que alimentava o Vietnã do Norte. Resultado? Uma guerra dentro da guerra, onde os Khmer Vermelhos, apoiados por Pequim e Moscou, e os norte-vietnamitas se fundem em uma ofensiva implacável. A Camboja, junto com Laos, torna-se um cinturão de morte em torno do Vietnã, um corredor por onde fluem armas, tropas e a certeza de que Washington estava perdendo o controle. Em 1971, começam as primeiras angotas da retirada americana, um filete de soldados deixando o Vietnã, enquanto os bombardeios continuam a chover sobre o norte como se os céus tivessem se tornado uma fábrica de napalm. Mas é em 1973 que a hipocrisia atinge seu ápice, as bombardeios mais brutais de toda a guerra, uma orgia de destruição que transformou cidades em escombros fumegantes. Hanoi, Haiphong, qualquer alvo que a força aérea pudesse alcançar virava alvo de fugazes, napalm, e uma chuva de metal que fazia até os pilotos questionarem se ainda lutavam por algo além da vingança. Era o Dresden vietnamita, não uma vez, não duas, mas durante meses, como se o Pentágono quisesse provar que, se não podiam vencer, pelo menos poderiam reduzir o país a cinzas. E então, a Operação Lausan 719, o último suspiro de um exército condenado. Uma investida massiva para cortar a trilha Ho Chi Minh, com tropas sul-vietnamitas apoiadas por aviões americanos, helicópteros, artilharia. O resultado? Um desastre tão retumbante que até os generais em Saigon entenderam: a guerra estava perdida. Os sul-vietnamitas, apesar de todo o fogo de cobertura, foram esmagados. Os bombardeios aéreos, que já haviam ceifado centenas de milhares de vidas, não serviram nem como analgésico para a derrota iminente. Era o momento em que até os mais teimosos em Washington tinham que admitir: o Vietnã era um cadáver político, e cada bomba lançada só adiantava o velório. Nixon, porém, ainda tentaria um último truque de mágica. Em 1972, ele faz algo impensável: visita a China. O mundo assistia atônito enquanto o maior anticomunista dos Estados Unidos apertava a mão de Mao Tse-tung, trocando Taiyup por Pequim no tabuleiro geopolítico. O preço? O abandono de Taiwan e, mais importante, a promessa de que a China cortaria o suporte a Hanoi. Mas era tarde demais. O exército norte-vietnamita já estava bem equipado, treinado e, acima de tudo, motivado. Moscou não havia reduzido seu fluxo de armas, mísseis e conselheiros a militares. A Coreia do Norte também fazia sua parte. Quando a ofensiva da Páscoa irrompeu em março de 1972, uma enxurrada de tanques, infantaria e guerrilheiros do Vietcong, o Sul, apesar do apoio aéreo americano, quase ruiu. Por meses, o avanço comunista foi contido a custo de sangue e napalm, mas a mensagem era clara: sem os Estados Unidos no chão, Saigon não aguentaria nem um ano. Os americanos, então, fazem o que sempre fizeram quando a lógica falha: bombardeiam até não restar nada para bombardear. Hanoi é transformada em um inferno de chamas. Os BR-52 descarregam seu conteúdo como se o mundo fosse acabar amanhã. E, de certo modo, para o Vietnã do Sul, era exatamente isso que estava prestes a acontecer.
Os norte-vietnamitas, depois de meses de negociações que iam e vinham como um ping-pong diplomático, abandonam a mesa em 1973. As condições impostas por Saigon eram tão absurdas que até os mais pacientes negociadores de Hanoi perderam a paciência. Mais uma vez, a guerra parecia sem saída. Até que os Estados Unidos jogam sua última carta, a ameaça do apocalipse. Se Hanoi não voltasse às conversas, Washington jurava reduzir o país a uma cratera radioativa. Funcionou. Em janeiro de 1973, o Acordo de Paris é assinado, um documento que, na prática, era um atestado de óbito disfarçado de tratado de paz. Os americanos se comprometem a sair, o que já estavam fazendo, e as duas Coreias, os dois Vietnãs, deveriam decidir seu futuro em comum. Todos sabiam o que isso significava, era só uma questão de tempo até que o Norte engolisse o Sul. E assim, em dezembro de 1974, com os últimos marines já embarcados, o último helicóptero decolou do telhado da embaixada americana em Saigon, levando consigo não apenas os últimos soldados, mas o fantasma de uma derrota que assombraria os Estados Unidos por décadas. O que veio depois não foi uma vitória, foi um êxodo. Um êxodo chamado A People in Boats, um nome frio para uma tragédia humana escaldante. Imagine, funcionários do governo sul-vietnamita, policiais, militares, civis que colaboraram com os americanos, todos eles, de repente, alvos marcados. Alguns afundaram no mar, devorados por tubarões ou pela própria desesperança. Outros foram capturados, entregues aos campos de reeducação do Norte, onde a palavra misericórdia não existia no dicionário. Pouquíssimos escaparam. E assim, com um traço grosso de sangue e sal, os comunistas fecharam o livro da guerra. Ho Chi Minh não viveu para ver a queda de Saigon, morreu em 1969, mas seu nome foi cravado na cidade como um troféu. O unificado Vietnã nasceu sob a bota de Hanoi, e o mundo assistiu, entre o alívio e o nojo, ao epílogo de um conflito que nunca deveria ter começado. Mas quais foram as cicatrizes que essa guerra deixou? Os números são tão monstruosos que a mente se recusa a aceitá-los. Os Estados Unidos jogaram sobre o Vietnã 6,7 milhões de toneladas de bombas, quase 3 vezes mais do que todas as bombas lançadas na Europa durante a Segunda Guerra Mundial. 6 milhões e 700 mil toneladas de metal retorcido, explosivos e morte. De 1961 a 1967, eles borrifaram 75 milhões de litros de herbicida sobre as florestas e plantações, envenenando a terra para sempre. O agente laranja não matava apenas a vegetação, ele corrompia o solo, deformava crianças no ventre das mães, transformava aldeias em zonas mortas. Hoje, décadas depois, há regiões do Vietnã onde a terra ainda é estéril, onde nascem crianças com defeitos congênitos, onde o câncer é uma sentença quase certa. E ninguém pagou por isso. Nenhum tribunal internacional, nenhum julgamento de Nuremberg 2.0. Apenas um tribunal Russell, uma iniciativa civil liderada pelo filósofo Bertrand Russell, com nomes como Jean-Paul Sartre e Simone de Beauvoir, que tentou, em vão, condenar os crimes americanos como crimes contra a humanidade. Mas o mundo preferiu virar a página. A onda de protesto quebrou-se contra a indiferença dos poderosos, e os responsáveis dormiram em paz. Tomemos o caso do tenente William Calley, o homem que comandou o massacre de My Lai, onde soldados americanos estupraram, mutilaram e executaram 504 civis, mulheres, crianças, idosos. Em 1981, depois de uma farsa judicial, Calley foi condenado a 15 anos de prisão. Mas a América não queria heróis caídos, queria esquecer. A pressão pública foi tão forte que a pena foi reduzida para 10 anos, depois para 5, e finalmente para prisão domiciliar. No fim, Calley cumpriu apenas 2 anos em liberdade condicional. A mensagem era clara: na guerra, algumas vidas não importam. E assim, como sempre, os poderosos lavam as mãos enquanto os fantasmas gritam em silêncio. Para os Estados Unidos, o Vietnã foi um golpe no orgulho imperial. A nação que se julgava invencível, com seus porta-aviões, seus B-52 e seu napalm, foi humilhada por um exército de sandálias e AK-47. Os Vietcongues não tinham tanques, não tinham mísseis de cruzeiro, tinham paciência, a selva e a vontade de morrer. E venceram. O prejuízo estratégico foi imenso, a América perdeu credibilidade, perdeu aliados, perdeu a aura de invencibilidade. Mas, como sempre, até nas derrotas há ganhos ocultos.
Durante a guerra, os Estados Unidos consolidaram bases permanentes no Japão, Okinawa, Coreia do Sul e Taiwan, plataformas que, até hoje, servem como pontas de lança do poder americano na Ásia. O Vietnã pode ter sido uma derrota tática, mas as peças do tabuleiro geopolítico foram reposicionadas a longo prazo. E então veio a Síndrome do Vietnã. 2 milhões de soldados americanos passaram por aquele inferno. Muitos voltaram aleijados, traumatizados, viciados em drogas. Outros se suicidaram, incapazes de conviver com as memórias. Filmes como O Franco Atirador e Ian Rambo não são apenas entretenimento, são gritos de uma geração que foi jogada na carneficina e depois abandonada. O síndrome tinha duas faces, uma, psicológica, a marca dos que sobreviveram, outra, política, a recusa da América em se envolver em novas aventuras militares por décadas. Nunca mais outro Vietnã, juraram. Até que veio o Afeganistão, e a história se repetiu, como uma piada macabra. Os números finais são um monumento ao horror. 58 mil americanos mortos, mais 100 mil a 150 mil que morreram depois, de ferimentos ou suicídio. 250 mil soldados sul-vietnamitas mortos, 1 milhão de feridos. 1 milhão de soldados norte-vietnamitas e vietcongues mortos. 2 milhões de civis vietnamitas, homens, mulheres, crianças, apagados do mapa. 4 milhões de vidas em 10 anos de carnificina. E para quê? Para que uma menina de 9 anos, Kim Phuc, corresse nua e queimada por uma estrada, sua pele derretendo pelo napalm, enquanto o mundo assistia e depois usasse sua dor como propaganda. Ela sobreviveu. Contra todas as probabilidades, sobreviveu. Os comunistas a exibiram como um símbolo vivo da barbárie americana, arrastando-a por conferências, por países socialistas, pela Cuba de Castro, pela África. Mas Kim não era um símbolo, era uma criança. E quando cresceu, fugiu. Hoje, ela vive no Canadá, longe das câmeras, longe dos discursos, longe da guerra que a marcou para sempre. Sua história teve um final feliz? Talvez. Mas quantas outras Kim Phuc não tiveram nem mesmo a chance de gritar? A Guerra do Vietnã não acabou em 1975. Ela ainda sangra na terra envenenada, nos veteranos esquecidos, nas políticas que repetem os mesmos erros. E enquanto o mundo olha para frente, os fantasmas de My Lai, de Khe Sanh, de Hambúrguer Hill continuam sussurrando, nunca mais, até a próxima vez. Mas a verdade é que nada disso se compara ao peso de uma história que não nos deixa dormir. Porque, no fundo, não são os números que importam, não são os likes, nem os compartilhamentos, nem mesmo os holofotes que, por um instante, iluminam um rosto no palco da história. O que realmente importa são as vozes que ecoam depois que as câmeras se apagam. Vozes como a de Kim Phuc, que não pediram para se tornar símbolos, mas que carregam em si a responsabilidade de nos lembrar, a humanidade não pode ser medida em algoritmos. Eu já senti o gosto doce da atenção, os primeiros milhares de seguidores, os olhares curiosos na rua, o após um autógrafo, sussurrado com timidez. Confesso, há algo mágico nisso. Há uma euforia em saber que suas palavras, suas imagens, suas ideias ressoam além das quatro paredes de um quarto escuro. Mas, com o tempo, você percebe que o verdadeiro privilégio não está em ser reconhecido. Está em ser necessário. Porque quando alguém se aproxima e diz, com os olhos brilhando ou a voz embargada, isso que você fez mudou algo em mim, não há prêmio, não há estatística, não há aplauso que se compare a isso. Não é trabalho. É algo muito mais profundo, é a certeza de que, em meio ao ruído ensurdecedor do mundo, você tocou uma vida. E essa vida, por sua vez, pode tocar outras. Como uma pedra atirada em um lago escuro, cujas ondulações se estendem muito além do que nossos olhos conseguem ver. Então, sim, agradeço. Não pelos números, mas pela confiança. Não pela fama, mas pela chance de ser uma voz, mesmo que pequena, em meio a tantíssimas que clamam por justiça, por memória, por um mundo que não repita os mesmos horrores. Porque, no final das contas, a única fama que vale a pena é aquela que nos faz humanos. E a única história que importa é aquela que nos une, não nos divide.